Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Chegamos finalmente na última questão de física da Unesp 2026 e, assim como esperado, dado o padrão dessa prova, essa questão também envolve mais de um conteúdo da própria física, assim como aconteceu em algumas questões anteriores ou em outras questões aconteceu de ter mais de uma disciplina envolvida, então física e mais alguma outra coisa. Nessa questão, a gente bate o olho na imagem e a gente já vê uma lâmina bimetálica. E comparando um desenho com o outro, a gente percebe que na figura 2, essas duas lâminas estão paralelas, encostadinhas do mesmo tamanho. E na primeira figura, essas lâminas estavam levemente tortinhas, então elas tinham sido dilatadas por conta de um aumento de temperatura, muito provavelmente. E a gente sabe que quando a gente tem lâmina bimetálica nesse tipo de configuração, normalmente o assunto que a gente está falando é dilatação térmica. Só que além disso, nessa imagem, a gente percebe que essas lâminas estão enroladas em um fiozinho que está ligado numa bateria. E essa bateria está ligado também em um negócio que está escrito em cima, reostato. Reostato parece com resistor. Então, a gente sabe que isso é um circuito elétrico. Então, a gente já percebeu quais são os assuntos dessa questão. A gente tem uma questão de dilatação térmica misturada com circuito elétrico. Mas tudo bem, sem medo. Vamos lá. A gente vai dar uma relembrada em cada uma dessas matérias para a gente poder chegar no que a gente precisa de fato para resolver a questão. Então, o que a questão 82 nos diz? As figuras 1 e 2 representam o circuito elétrico do indicador do nível de combustível de um veículo. Só um rápido comentário antes. Umas 2 semanas antes da prova da Unesp 2026, o meu carro deu problema exatamente neste trem. Ele não estava mais marcando o combustível direito. Então, eu terminava de encher o tanque no posto de gasolina e ele não marcava que o meu tanque estava cheio, ele marcava que estava metade, mesmo que ele estivesse cheio. E eu andei por várias semanas com o medidor do combustível não funcionando, porque eu não tinha tido tempo de levar no mecânico para ele arrumar. E aí, quando ele foi arrumar, ele arrumou justamente este processo aí, que era justamente a medida de dizer se o tanque está cheio ou vazio a partir do combustível que tem lá dentro. Eu achei muito engraçado a hora que eu abri a prova da Unesp e ter caído exatamente o troço que eu tinha acabado de trocar no meu carro. Mas enfim, então vamos lá. Comentários aleatórios. Ele diz que esse indicador possui uma boia, disse o mecânico que o problema do meu, na verdade, era na boia. Uma boia de plástico que flutua no combustível dentro do tanque e ela está conectada a uma barra de metal. A outra ponta dessa barra desliza sobre um resistor de resistência variável, que é um reostato. Então, para quem não lembrava o que era um reostato, ele explicou. É um resistor, só que a resistência dele não é constante. Ela vai mudar dependendo do que estiver acontecendo. É tipo, sabe, ventilador que você regula na bolinha? Daí você escolhe se você quer ele mais forte ou mais fraco. É mais ou menos a mesma ideia, só que no caso não é um ventilador, né? É para isso definir o que o negócio do combustível vai marcar. Então, ele fala que quando o tanque está cheio, que é o que está representado na figura 1, apenas uma pequena porção do resistor faz parte do circuito. Quando o tanque está vazio, uma grande porção do resistor faz parte do circuito. Vamos entender o que isso significa. Olha lá, a bateria está ligada em um dos fiozinhos, e aí a gente tem esse circuito fechado. Significa que está passando corrente elétrica por ali. Só que o que muda da figura 1 para a figura 2 é que a parte do reostato, que é percorrida por corrente elétrica, na figura 1 é só esse comecinho. E aí, na sequência, ele já encaixa na outra parte do fio ali e já vai para a lâmina e volta para a bateria. Então, só um pedacinho do reostato era percorrido por corrente na primeira parte. Ele disse uma pequena porção. Significa que a parte do reostato que está sendo percorrida por corrente tem um comprimento pequeno. Enquanto na segunda imagem, a hora que esse outro cabinho vem aqui para frente, significa que passa a corrente elétrica por uma parte maior do reostato. E a gente conhece muito bem a segunda lei de Ohm, que é justamente a relação entre o valor da resistência e o comprimento de um determinado resistor. A gente sabe que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento desse fio dividido pela área. R igual a ρ vezes L dividido por A. É a fórmula favorita de todos os meus alunos de 8º ano, todo ano. Que eles veem essa fórmula no 8º ano nas escolas onde eu trabalho. O que é importante a gente lembrar dela? Quanto maior for o comprimento do fio, maior é a resistência. O comprimento do fio é proporcional, é diretamente proporcional à resistência. Isso significa que quando a gente compara as duas situações, na primeira ele tinha um comprimento pequeno, sendo percorrido por corrente, o que significa que a resistência aqui era menor. E na segunda situação, com o tanque vazio, a resistência ficou maior justamente porque aumentou o comprimento dele que estava sendo percorrido por corrente.
Ok, vamos continuar lendo depois dessa análise. Ele fala que a bateria do veículo faz circular uma corrente elétrica por esse circuito. E essa corrente é usada para aquecer a relação entre os dois conteúdos. Uma lâmina bimetálica constituída por dois metais A e B, que, quando aquecida, se curva e desloca o ponteiro do mostrador conforme a figura 1. Então, conforme ela está se aquecendo, ela vai se curvando, como a gente tinha percebido que acontecia na figura 1, justamente por conta de uma dilatação diferente de cada metal, de cada material. E aí, isso faz com que ela seja curvada para um lado e ela está empurrando o ponteiro. Então, quando ela se curva, ela empurra o ponteiro. Aí, pro lado contrário do que ela estava indo, né? Então ela empurrou o negócio para lá, só que aí o negócio tá preso no ponteiro para cá, então o ponteiro vem para cá. Ok. Isso está representado na figura 1. Agora vem a pergunta, a gente vai completar lacunas. À medida que o combustível vai sendo utilizado, ele quer saber o que acontece com a intensidade da corrente elétrica que passa pelo reostato. Então vamos pensar nisso primeiro, depois a gente olha para outra parte. A gente já analisou o que acontece com a resistência. Conforme o combustível está esvaziando, a gente passa da figura 1 para a figura 2. Quando a gente foi da figura 1 para a figura 2, o que aconteceu foi que a resistência aumentou. A gente quer saber o que acontece com a corrente. E a gente tem a mesma bateria nas duas situações. Então, a gente pode pensar agora na primeira lei de Ohm, que é o URI. A DDP é igual a resistência vezes a corrente. A DDP depende da bateria, que é a mesma nas duas situações, então ela não muda. Se a gente tem uma maior resistência, para que a multiplicação continue dando o mesmo resultado, igual a gente fez na questão anterior. Na da planta. Para que a multiplicação continue dando o mesmo resultado e um dos termos aumenta, o outro termo da multiplicação precisa diminuir para que o resultado da multiplicação seja o mesmo, que é a DDP. Então, maior resistência significa menor corrente. Então, vamos completar a lacuna. A intensidade da corrente elétrica que passa pelo reostato, conforme o combustível vai sendo utilizado, então, conforme a gente passa da figura 1 para a figura 2, vai diminuindo. E aí, a gente já elimina algumas alternativas. Então, não vai aumentando, não vai aumentando. Ficamos em dúvida entre três. Não resolveu grande coisa, né? A outra parte vai ser importante. Agora vem a outra parte. Então, e para que esse indicador funcione como descrito na figura, então quer dizer, ele vai dilatar na situação que a gente tinha a maior corrente, que era a situação anterior, e ele vai dilatar de maneira que o metal B fica por fora e o metal A fica por dentro. Aí, de novo, a gente vai fazer a relação com a questão da planta. Lembra que na questão da planta a gente analisou o crescimento? E o lado que estava mais curvado tinha um comprimento maior? Tinha crescido mais? A ideia nesse é a mesma. Então, o lado que ficou maior, o lado que ficou por fora, o metal que ficou por fora, o material que ficou por fora, ele dilatou mais, porque antes eles tinham o mesmo tamanho, que é o que acontecia na figura 2. E a hora que dilatou, porque a corrente era maior, o metal B dilata mais. Se o metal B dilata mais, e eles tinham o mesmo comprimento inicial, e eles tinham a mesma variação da temperatura sendo sofrida por ambos, a gente consegue pensar a partir da dilatação térmica linear. A gente sabe que a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial, vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação da temperatura. E aí, nesse caso, a gente tinha o mesmo comprimento inicial para as duas, a mesma variação de temperatura sendo sofrida pelas duas, e a gente percebe que o comprimento final do B ficou maior do que do A, significa que o B dilatou mais do que o A. O ΔL do B foi maior do que o ΔL do A. E a única coisa que pode ter esse efeito é o alfa. E como a gente tem o ΔL de um lado e o alfa do outro, significa que quem dilatou mais tinha um coeficiente de dilatação maior. Então, o coeficiente de dilatação do B, que foi quem dilatou mais, é maior que o coeficiente de dilatação do A. Aí vamos ler o que ele quer. Então, para que esse indicador funcione como descrito na figura, o coeficiente de dilatação térmica do metal A, então ele quer saber o do A. Se o do B é maior que o do A é menor que o do B. Então, deve ser menor do que, não coube, o coeficiente do que o coeficiente de dilatação térmica do metal B, que é exatamente o que diz a alternativa B. Então, a corrente vai diminuindo e o coeficiente de dilatação do A tem que ser menor do que o do B. E é isso, terminamos então nossas resoluções da Unesp 2026. As últimas questões estavam bem menos de contas gigantes comparadas com as primeiras, né? Elas foram mais teóricas, mais análises tranquilas. Talvez não a de elétrica, que teve um pouquinho mais de conta, mas essa daqui e a da planta foram bem teóricas, né? Tanto é que a resolução foi até mais rápida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Deixem nos comentários qual vocês acham que deve ser a próxima prova que eu vou resolver. E se você já é membro,
fofinho, um apoiador fofinho do meu canal, você já tem acesso a todas as outras resoluções que eu tiver conseguido gravar no momento que você se tornar membro. Antes de você se tornar membro, você consegue ver quais são, né, quantos são os vídeos que estão disponíveis exclusivamente para membros, mas esses vídeos que estão disponíveis exclusivamente para membros vão se tornar públicos ao longo das semanas, toda segunda e quinta-feira, como habitual, às 15 horas e 15 minutos, na sequência que tiver programado. Mas se você já é membro, você pode ir assistindo todos os que estiverem disponíveis de antemão. Se você não for, é só esperar. Então é isso. E a gente volta logo com a próxima resolução. Tchau, tchau. Se cuidem.